Queridos, vamos à palavra do Senhor. Eu quero encerrar estas mensagens em Êxodo capítulo 14. Hoje de manhã, o pastor Josias foi usado por Deus para trazer-nos à memória esta passagem da palavra de Deus. E nesta noite, fechando esta série de 3 pregações minhas, e agora mais uma do pastor Josias, sobre a vitória total que a gente deve buscar e deve ter como meta alcançar. O tema desta noite é o que fazer quando não há saída. O que fazer, eu até brinquei com a Janaína, falei assim, o que fazer quando a gente não sabe o que vai fazer, quando a gente não tem ideia do que a gente pode fazer. E ela, como psicóloga, já estava me dando uma orientação. Eu falei assim, não, mas eu vou olhar na Bíblia mesmo, o que é que a gente tem que fazer, o que é que a gente tem que realizar na vida, que passos vamos dar quando não há saída na vida da gente. Êxodo 14, 13, 14 e 15 dizem, Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés, porque você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. A pergunta que eu lhe faço é a pergunta que eu me fiz quando preparava esta mensagem. Você já viveu uma situação em que você perguntou-se a si mesmo, e agora o que é que eu tenho que fazer com a minha vida? O que é que vai ser da minha família? O que é que vai ser da minha empresa? O que vai ser dos meus projetos? O que vai ser dos meus sonhos? E algumas vezes eu me perguntei, o que será da nossa igreja nesse momento? Lembro bem quando nós recebemos a notícia de que, de fato, a pandemia estava tomando proporções mundiais. E que chegaria aqui, que daqui a pouco teríamos os templos fechados. E a primeira pergunta que um pastor faz, e agora? O que vai ser da igreja que não pode se encontrar mais presencialmente? Quantas situações na vida nós enfrentamos e a gente fica diante desta realidade? São situações dos relacionamentos familiares, situações na liderança, seja na família, na empresa, no emprego, na igreja, situações na vida emocional, situações na vida física, situações na vida financeira. E eu diria para vocês que há certas realidades que de fato tiram-nos do sério, que desequilibram a gente emocionalmente, que nos deixam em verdadeiras crises existenciais. O povo estava passando por uma situação inusitada. Aquele povo, depois de 400 anos, um pouco mais, como foi dito hoje, 430 anos, recebe a liberdade. A liberdade não foi dada a eles de mão beijada, mas foi uma ação de Deus na vida do povo egípcio, sobretudo no rei egípcio, para que eles vivessem esse sobrenatural. Eles estavam vivendo algo impensado humanamente. E interessante é que eles não sabiam fazer outra coisa, senão aquelas que eles faziam no Egito. E aí, eles agora estão diante de uma situação completamente diferente, e a Bíblia diz que o faraó ouviu que os filhos de Deus, vejam bem, estavam como que vagando, sem saber para onde iam. Essa foi a notícia que chega lá no palácio. Olha aquele povo que o Senhor libertou, aquela multidão que nos deixou, eles estão perdidos. É a vez do Senhor agir de novo, é a vez do exército poder resgatar alguns e talvez matar outros. Este é o momento. E aí Faraó, sem saber que era este o projeto de Deus e que isto era a ação de Deus na vida do povo, ele muda de ideia, ele decide ir onde o povo está para capturar o povo e provavelmente matar muitos deles. Diz então a Bíblia que Faraó se armou com 600 carros, cavaleiros, guerreiros, afinal era só para capturar escravos fugitivos.
gente desarmada, gente com as suas crianças, alguns idosos, gente que estava com seus nenéns nos colos, enfim, não era um povo tão agressivo e tão difícil de ser capturado. Vamos lá com os 600, escolhemos os melhores carros, escolhemos os melhores guerreiros e vamos capturá-los, vamos trazer de volta os que precisam ser trazidos. Eu fiquei imaginando, será que faríamos diferente daquele povo? Aquele povo entra em pânico, começa a conjecturar e a reclamar, mas será que faríamos diferentes? Conversamos sobre esse texto, inclusive antes de pregar esta noite, pastor Armando, Camila no carro, falei, será que faríamos diferente? Até porque com situações muito menos complicadas, a gente reclama, não é verdade? A gente começa a achar que Deus abandonou a gente. Aquele povo não conhecia outra realidade, eles só sabiam que o rei Faraó era poderoso, que o exército era terrivelmente agressivo, era isso que eles conheciam. Eles têm o deserto às costas e aos lados, o exército vindo para cima deles e um mar na frente, e eles começam a dizer, acho que agora chegou o fim da nossa história, tudo que nós sonhamos parece que acaba aqui. A pergunta que eu me fiz e eu lhe faço, quais são as situações impossíveis que você está enfrentando hoje? Quais as situações impossíveis que a sua família está vivendo? Que a sua empresa, o seu emprego ou a sua realidade de vida hoje enfrenta? A ideia bíblica e a palavra que não é minha, mas só de Deus é, não desista. Acabamos de ouvir isso pela música, não desista. Talvez não entre em pânico, você não tem que parar. A Bíblia não diz que devemos ignorar as realidades, mas saber que elas não podem nos paralisar. Diga aos meus filhos que marchem. O texto bíblico registra que o povo de Deus está enfrentando uma situação impossível. E aí eu fui saber como é que era essa história. E aí a gente descobre que quando, inclusive, há a passagem pelo mar, eles têm que viver algo tão sobrenatural diante deles, que eles têm que passar em duas grandes paredes de água, que devia ter entre 28 e 30 metros nos lugares mais profundos daquele mar. Vocês já imaginaram? Parede de água de um lado, parede de água de outro, e em alguns determinados pontos do mar, 28, 30 metros de profundidade, e eles cercados por aquelas águas. Vocês já imaginaram se isso podia passar pela mente do melhor ser humano? Eu fiquei imaginando o que um especialista em gerenciamento de risco diria a Moisés, encurralado pelo exército, pelo mar e pelos desertos às suas direitas e esquerdas. O que é que os melhores especialistas diriam? Olha, nós somos gerentes de risco, o que é que nós vamos orientar a você, a sua empresa, a sua família? Eu imaginei algumas situações, uma delas eles diriam assim, olha, levante a bandeira de rendição antes que o inimigo mate vocês. Era uma boa solução. Segundo, arrisque-se, mobilize rapidamente as pessoas, tente lutar contra o inimigo que se aproxima. Terceiro, dificulte a captura, já que não tem outro jeito, tente correr um para um lado, outro para outro, tentem fazer o que vocês possam fazer para se espalhar, esconder nos melhores cantinhos que vocês encontrarem. No deserto é muito difícil, mas tentem encontrar um jeito de se esconder. E aí, diferentemente de um gerente ou um especialista de gerenciamento de risco, Deus dá uma orientação totalmente inusitada ao líder Moisés, ao povo de Deus, a mim e a você, nos momentos difíceis da vida. O que fazer quando não há saída? Eu olho para o texto e eu quero então pensar em algumas possibilidades de saídas com vocês. Primeira delas, a palavra de Deus nos ensina que eu preciso substituir o medo pela oração a Deus. Moisés responde ao povo num momento como esse, olha a palavra de Moisés, não tenham medo. Meus queridos, não é fácil seguir com a vida quando o medo toma conta do nosso coração. O medo rouba a nossa alegria da vida, o medo faz a gente desejar o ruim em lugar do bom e do ótimo. Seria melhor morrer ali,
no Egito do que morrer ali. O medo impede que nós sejamos criativos, que busquemos alternativas. Alguém tinha que tomar a rédea daquela situação e declarar em nome de Deus e só por autoridade de Deus: não tenham medo. Se está com medo, ore. Se está com medo, comece a ver o que Deus há de fazer na sua vida e na sua história. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei. Eu amo esse texto, Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei. Olha o que diz a Bíblia: e anunciar-te-ei coisas grandes e impensáveis e ocultas que não sabes. Amém, meus irmãos? A oração nos ajuda a enfrentar a nossa realidade natural, humana, de sentirmos medo. O medo é presente na nossa vida, mas se nós oramos, o nosso medo é colocado aos pés do Senhor, e nós temos como substituir o medo pela oração e sairmos dessa situação emocional, primeiramente. Mas, em segundo lugar, substitua a sua inquietação pela total dependência de Deus. Porque a ideia era: e agora? E começa a surgir os boatos, e um fala para o outro, e é o marido que diz: olha, nossa família vai ser exterminada, e é o senhor falando para os seus netinhos ali: olha, nós morreremos todos aqui, vamos aproveitar os últimos momentos da nossa vida. Uma inquietação natural que eles estavam passando. E aí Moisés diz: fiquem firmes, e logo adiante ele diz: tão somente acalmem-se. A impaciência, a inquietação nos leva a falar e a fazer coisas das quais nos arrependeremos logo na frente. Por isso que uma das orientações normais dos conselheiros é: se você está vivendo uma crise, seja ela em que aspecto for, principalmente emocional, afetado financeiramente, uma crise relacional, uma crise familiar, não tome nenhuma decisão. Eu vou vender tudo, vou resolver o problema. Pode ser que você crie vários outros. Não, eu vou mudar de lugar. Calma, calma. Aquiete-se. No lugar da inquietação, dependa de Deus. Sossegue o seu coração. Eu li o texto de Salmo 46, verso 1, mas o verso 10 na versão tradicional diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Vamos dizer juntos? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Já falei para vocês, mas todas as vezes que eu falo dessa inquietação, isso tem muito a ver comigo. Me traz à memória a minha viagem lá a Israel, na minha chegada ali ao Mar Morto. A gente só acredita vivendo essa experiência. Você chega naquele lugar, principalmente em tempos normais, como era antes da pandemia, muita gente para visitar o Mar Morto, todos querem passar pela mesma experiência. Você tem um vestiário, já troca a sua roupa, vai lá, e você quer saber como é que é aquela lama esquisita, mas sobretudo aquele sentimento de você ficar sobre as águas sem se afogar. É uma coisa impressionante, é verdade, é fato. Até hoje eu tenho na minha memória aquela cena de uma pessoa que está fingindo-se sentada sobre as águas e lendo um jornal, e nada lhe acontecia, simplesmente não afundava. Mas me vem também a memória do meu amigo pastor, que foi querer ajudar a si próprio, começou a bater as mãos, a bater os pés, logo ele se afundou e a água começou a causar mal aos seus lábios, aos olhos, porque aquela água tem um sal que agride, é uma coisa horrível. E aquela coisa me ensina muito, de que muitas vezes a solução para nós é trocar a inquietação pela total dependência de Deus. Quando nós nos aquietamos, Deus age. Mas na nossa inquietação, nós ficamos com a incapacidade de ver a mão de Deus agindo em volta de nós. Teve que levantar o líder e dar 2 ordens, dizendo: fiquem firmes, tão somente acalmem-se. Substitua a inquietação normal desse tempo difícil no seu coração por uma total dependência de Deus. E diga: meu Deus,
eu não estou entendendo nada, a coisa está difícil demais, mas nesse momento eu rendo o meu coração, a minha vida, a minha família, os meus temores, o meu desespero, eu coloco tudo aos pés do Senhor. Eu quero depender de Ti nesse momento da minha vida. Amém, meus irmãos? Terceira maneira de enfrentar uma situação improvável e difícil: substitua a sua visão natural pela visão espiritual. Se a gente olhar por aquilo que a gente está enxergando ali, fisicamente, naturalmente, o desespero vai tomar conta da mente, do coração da gente. Moisés diz para eles: olha, vocês estão tendo uma visão real do povo que está tentando vir para atacar vocês. O que vocês estão vendo é real, porque o que vocês estão vendo é com os olhos físicos. Vocês estão vendo um exército numeroso que está pronto para vir aqui invadir e levar vocês de volta, ou quem sabe matar vocês. Isso é verdade, vocês estão enxergando. Mas eu quero que vocês vejam que os olhos naturais não estão enxergando. E ele diz então: vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Mas nem aconteceu ainda. Era a visão natural trocada pela visão espiritual. Ao invés de você estar se guiando pelo que os olhos físicos enxergam, você vai entrar num mundo diferente, no mundo de Deus, no mundo espiritual, e vai enxergar com os olhos de Deus, porque diz a Bíblia: porque vocês nunca mais verão. E agora ele está falando dos olhos físicos. Vejam bem no mesmo texto, olhos espirituais e olhos físicos. Vejam o livramento, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Se vocês conseguirem ver o que Deus está fazendo, o que está assustando vocês, vai desaparecer da vida de vocês, vai ser dissipado da vida de vocês. Lembra do moço de Eliseu? E ele está ali do lado. Vai haver um momento em que aquele moço está acompanhando o profeta e eles estão se aproximando para falar com o rei. E aí já avisaram o rei que o profeta ia. E há um exército para cercar o homem de Deus, o profeta de Deus. E o moço está vendo toda aquela movimentação, sabendo de tudo, e diz: olha, a coisa está feia para nós. Olha, o exército do rei estão prontos para nos capturar, para nos prender. Mas sabe o que a Bíblia diz? É que o profeta disse ao moço: Senhor, abra os olhos dele para que ele veja o que é que eu estou vendo. Abra os olhos desse moço para que ele veja o que é que eu estou vendo. E por um tempinho, talvez 15 segundos, 30, não sei, ou menos, os olhos espirituais daquele moço foram abertos. E ele viu, além do exército do rei, ele viu o exército de Deus, pronto para defender o homem de Deus, os filhos de Deus. Meus queridos, quantas vezes temos que fechar os olhos para as coisas que os nossos olhos humanos estão vendo e abrir os olhos espirituais para ver o que é que Deus está fazendo. Pede a Deus para abrir os seus olhos espirituais, para você não só ver a realidade do perigo, mas ver a realidade do livramento. Não só ver a realidade de que a morte pode acontecer, mas que a vida está nas mãos de Deus, o livramento, a vitória, a bênção está vindo. Deus está mostrando. Substitua então a sua visão natural da vida e das coisas pela visão espiritual. A outra solução é uma outra substituição. Substitua a solução humana pela divina. A solução humana era do gerente de riscos, né? Olha, se entreguem. Espalhe um pouco de gente para um lado, um pouco de gente para o outro. Afinal, se fala em milhões de pessoas, homens, mulheres e crianças. Talvez salvassem alguns. Talvez o exército se cansasse de ter que matar tanta gente ou prender todos. Alguns escapassem. Enfrentá-los seria a morte quase que segura e certa pela capacidade e o treinamento daqueles guerreiros. Esta devia ser a solução humana. Sabe qual foi a solução de Deus? Olha o verso da Bíblia: o Senhor lutará por vocês
tão somente acalmem-se. Vamos dizer juntos? O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Sabe aquele momento em que você já tentou de todos os jeitos? Tem pessoas como eu que tenta logo, tem um problema, começa a buscar soluções. E a gente tem feito um seguinte exercício: se alguém está precisando de alguma ajuda, vamos primeiro orar a Deus. Se você está meio que desesperado, procurando um médico, primeiro ora a Deus. Se está precisando buscar um resultado de um exame, primeiro ora a Deus. Se está precisando fazer alguma movimentação, primeiro ora a Deus. Porque a gente tem a tendência de achar que a gente encontra a solução a hora que quer, do jeito que a gente quer. Mas acontece, viu, Henrique Pinho, que Deus tem a solução, Ele que tem. A gente pensa que tem, mas Deus tem. A gente pensa que vai resolver, mas Deus resolve. Ao invés da gente lutar com as armas da gente, com as forças da gente, sem a bênção de Deus, primeiro vamos buscar a bênção de Deus. Se Ele disser faça assim, então você faça. Se o seu coração continua inclinando para buscar aquela ajuda do advogado, do médico, do amigo, do vizinho, do irmão, do pastor, aí você pede. Mas primeiro fale com o Senhor. A solução humana, ela precisa estar submetida à solução divina. Deus usará as pessoas certas, Deus usará as pessoas que você precisa, Deus porá nos seus caminhos aqueles que você vai depender deles e que talvez não seja aquela pessoa que você pensou. Sabe, surgem os médicos que você nem imaginou e socorre aquele querido da sua família. É um irmão, é um outro, é alguém que você conheceu no momento raro da vida, mas Deus usará as pessoas que Ele quiser, os caminhos que Ele achar. O Senhor lutará por vocês. Amém, meus queridos? Vamos dizer mais uma vez essa frase: o Senhor lutará por vocês. É melhor Deus lutando por nós do que nós lutando por nós mesmos. Amém, meus queridos? E por último, substitua a inércia pela obediência. O que eu chamo de inércia? Aquela decisão, não tem mais jeito, sabe? Quando você joga a toalha, desiste. Quando você está com tanto medo que você não dá nem um passo a mais. Quando você está tão frustrado que você diz, olha, não tem mais jeito, não tem porta nenhuma. Isso não tem mais uma solução possível. Sabe, era como se o povo ficasse sentado naquele deserto, os maridos, as esposas, os filhos, os pais, os irmãos, os amigos, Moisés, e dissesse, Deus, não tem jeito para a gente. Naquele momento, ao invés de parar e se juntarem ali e viver uma inércia, eles agora deviam obedecer uma ordem complicada, desafiadora, mas abençoadora. Diz a Bíblia, disse então o Senhor a Moisés, por que você está clamando a mim? Acho que esse é o único texto da Bíblia em que Deus fala para os seus filhos para não orarem a Ele. Eu não encontrei um outro Deus dizendo assim, não ore, você está orando na hora errada. Ao invés de você orar, você tem que agir. Ao invés de você orar, faça alguma coisa. A hora não espera, o momento é esse. Sigam em frente, marchem avante. A igreja do Senhor precisa saber que ela está no caminho que o Senhor tem para ela. Você precisa entender que Deus tem promessas para a sua vida. Ouvimos aqui hoje. E a nossa igreja tem sido marcada por grandes realizações nos seus 39 anos. Graças ao Senhor, temos vencido grandes desafios. E estar onde estamos é viver o improvável do ponto de vista humano como igreja. Ter a nossa propriedade como nós temos e estarmos quase 100% legalizados é algo assim impensado quando nós tomamos aquela decisão lá atrás, no passado, em 2012, naquele finalzinho de maio. Mas a igreja tem vencido, e ela precisa continuar. Ela não pode viver a inércia da celebração das vitórias do passado, como se nada mais ela tenha para alcançar ali na frente. Pelo contrário, nós temos que continuar avançando, ganhando pessoas para Jesus, integrando-as à igreja do Senhor, ajudando-as a crescerem em fé, a servirem e a glorificarem a Deus com suas vidas.
nós devemos olhar para frente e confiar que se ainda estamos aqui, é porque Deus tem algo mais para nós, para mim e para você. Amém, meus queridos? Deus não vai nos deixar aqui se Ele não tem mais nada para a gente fazer. Ele nos ama tanto, Ele quer usar a nossa vida para que a nossa vida abençoe outras vidas, e Ele quer usar a nossa igreja para que ela faça diferença aqui na nossa querida Barra da Tijuca, tão linda, tão bonita, tão abençoada, com tanta beleza natural. Eu quero lhes desafiar a perguntar: Senhor, qual é a minha parte nesse negócio? De que maneira eu posso ser uma bênção nesta igreja, através desta igreja, no meu lugar, no meu bairro, na minha cidade, por que não dizer no meu estado, no meu Brasil, e até no mundo? Eu não sei como tem sido a sua luta sobre questão de emprego, família, saúde, projetos, mas a primeira vez que eu vejo na Bíblia que há tempo de orar e tempo de parar de orar. A urgência era seguir em frente, marchar. Diga ao meu povo que marche. Substitui a paralisia, a inércia, por uma ação inteligente sob a ordem de Deus, e a vitória virá das mãos de Deus. Amém, meus queridos? O que fazer quando não há saída? O que fazer diante dos impossíveis da vida? Ainda hoje ouvimos esse testemunho, ou esse pedido de oração desse pai, não é? Sobre o jovem Gabriel. Eles estavam em descanso de família, ali em Cabo Frio, e o moço fez lá um mergulho, teve um acidente, teve uma fratura na medula, moço de 21 anos. Ele está dizendo: clame ao Senhor, porque se houver algum jeito, só Deus tem esse jeito. E a gente tem orado por ele, porque se Deus quiser fazer, ninguém vai impedir. E nós temos pedido que, se for de Deus, que ele seja 100% curado, porque Deus não faz nada pela metade. Quais são os gigantes que você tem enfrentado? Ao invés do medo, busque Deus pela oração, coloque tudo aos pés do Senhor. Ao invés da agitação, da inquietação, daquela coisa em que você vai para um lado, vai para outro, começa a falar mais do que deve, não dorme à noite, não come direito, ou então come demais. Descanse no Senhor, aquiete seu coração. Você é filho amado de Deus. Eu e você somos o grande povo que ouvimos hoje do Senhor. Ao invés de só enxergarmos o que os olhos da carne estão nos permitindo, diga: Senhor, abre os meus olhos, eu quero entrar no mundo espiritual e ver o teu agir sobrenatural na minha vida e na minha história. Ao invés de confiar que a solução vem do outro, do chefe, do amigo, do outro, antes de procurar ajuda a quem quer que seja, busque ao Senhor. Ele tem a solução das soluções. E a solução de Deus é sempre a melhor solução. E ao invés de parar, marche. Não desista. A vitória vai estar ali do outro lado do mar. O negócio é passar pelo mar, mas você não vai passar sozinho. A igreja não vai passar sozinha. A sua família não vai passar sozinha. Quando você confia num Deus Todo-Poderoso, Ele vai com você. Ele impede aquele povo de enxergar a libertação do povo de Israel até a hora em que ele quis que o exército inimigo pudesse ver o povo atravessando o mar. E ele vai à frente, abrindo o caminho, iluminando o caminho, dando direção, abençoando aquele povo. É assim que Deus faz com os filhos de Deus. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Essa família que eu disse está vivendo uma situação que não há saída humana. Não sei o que é que Deus vai fazer, mas eu sei do que Deus pode fazer. Eu não sei o que é que você está precisando do sobrenatural de Deus, mas eu quero crer que tudo começa com relacionamento com Deus. Primeiro, entregue-se a Jesus, para que Ele seja o seu Senhor e o seu Salvador. Depois que você conhecer a graça salvadora de Deus, confie no Senhor, ore, dependa, descanse, mas continue marchando, porque Deus vai lhe dar vitórias.
Eu não conheço tudo que passa com nenhum de vocês aqui. Conheço algumas coisas, e com alguns. Eu gostaria de que nesse momento, precioso momento, quem sabe há aqui uma ou duas ou três ou mais pessoas que estejam vivendo uma situação que parece sem saída e que deseja colocá-la diante de Deus. Eu queria que você lá no seu lugar ficasse em pé dizendo: pastor, essa palavra foi para mim hoje. Tem a ver com a minha vida, ou a minha família, ou a minha empresa, meus projetos, o meu coração. Fique em pé no seu lugar, eu vou orar por você. Deus abençoe. Mais alguém lá no seu lugar? Deus abençoe. Lá no seu lugar, pode ficar em pé. Deus abençoe. Mais alguém lá no seu lugar? Deus abençoe. Sabe, Deus sabe. Nenhuma palavra do Senhor volta vazia. Lá no seu lugar, Deus abençoe. Mais alguém lá no seu lugar, dizendo: pastor, olha, essa palavra veio do Senhor para o meu coração. Fique em pé para nós orarmos. Mais alguém lá no seu lugar? Lá no seu lugar. Não se preocupe com mais ninguém, não. Esse não é o momento de você pensar no vento que sopra, no som do exército inimigo. Este é o momento de dizer: Senhor, esta palavra veio do Senhor. Tira do meu coração toda a inquietação. Me dê os olhos do Senhor. Me ajude a seguir em frente, sem parar, sem desanimar. O impossível o Senhor vai fazer, eu vou fazer o que é possível. Eu vou obedecer, mas o milagre é o Senhor que faz. Senhor nosso Deus, em teu precioso nome, poderoso nome, eu quero colocar estas preciosas vidas, meus irmãos. Ó Deus, em nome de Jesus, abra a porta fechada. Em nome de Jesus, aquiete o coração. Em nome de Jesus, haja com o teu sobrenatural sobre essas vidas, Senhor. Sobre as empresas, sobre os projetos, sobre a família. De tal maneira, Senhor, que todos vejam e todos saibam que foi o Senhor. E possam temer e glorificar o nome do Senhor. Deus, nós temos testemunhado como igreja, que muitas vezes atrás de nós está o inimigo, ao lado só deserto, e na frente só o mar. Mas o Senhor tem nos dado a provisão que nós temos precisado. O Senhor nos tem dado a proteção que nós precisamos. E o Senhor nos tem dado o crescimento, a prosperidade que nós não merecemos, mas desejamos. Que seja assim na vida pessoal minha, da minha família, na vida desta igreja, na vida dos meus irmãos. Pai, não nos deixes ficar sem saída, tendo o Senhor do nosso lado. Porque quem tem o Senhor, se tudo em volta de nós não der certo, o Senhor fará um caminho sobre o mar. O Senhor nos dará um caminho especial, porque o Senhor é o Deus dos impossíveis. Nós nos rendemos ao teu amor, ao teu poder, ao teu sobrenatural, em nome de Jesus. Amém.